Você sempre foi o meu plano B, nunca minha primeira escolha. Você sabe disso, certo? Foi isso que minha namorada me disse na cara. Eu saí calmamente 4 anos depois, tenho uma esposa, um filho, uma casa e ela está sozinha, me mandando mensagem sobre como jogou tudo fora. Oi Reddit, achei que finalmente deveria escrever isso. É uma longa história, mas vale a pena. Digamos apenas que aprendi da maneira difícil o que acontece quando alguém acha que pode melhorar de vida às minhas custas. Eu mantive a calma, joguei com inteligência e vi tudo virar de cabeça para baixo para ela. Prepare-se, ainda parece irreal quando penso nisso. Tudo começou alguns anos atrás. Naquela época eu, David, homem de 36 anos, trabalhava como supervisor de armazém. Não era um trabalho glamouroso, mas eu era bom nisso e sabia onde aquilo poderia me levar. Eu tinha equipe sob minha responsabilidade, cuidava de escalas, garantia que as remessas estivessem onde deveriam estar e, quando surgiam problemas, as pessoas olhavam para mim para resolvê-los. Essa era a parte de que eu gostava, ser o cara que resolvia os problemas que ninguém mais queria tocar. À noite eu estudava para a certificação em logística. Meu plano era simples, subir para a gerência e depois, eventualmente, para a consultoria. Eu não me importava em ostentar ou seguir modinhas, eu me importava em construir algo estável no qual pudesse confiar. Naquela época eu morava com minha namorada, Ava, mulher de 33 anos. Ela era coordenadora de marketing e trocava de startup como se fosse um esporte. A cada poucos meses era uma nova empresa, uma nova grande ideia e novos colegas de trabalho que ela jurava que iam mudar o mundo. Eu não entendia muito o mundo dela, mas não precisava, deixava ela fazer as coisas dela e eu fazia as minhas. Nós alugávamos um duplex que por fora parecia simples, revestimento barato, gramado irregular, uma entrada de garagem apenas larga o suficiente para minha caminhonete, mas por dentro nós o deixamos bonito. A maior parte dos nossos móveis vinha de vendas de espólio. Esse era o nosso passatempo de fim de semana. Todo sábado de manhã nós íamos a alguns lugares. Eu procurava móveis com estrutura sólida, mesas de carvalho, poltronas antigas, escrivaninhas que só precisavam de trabalho. Eu carregava na caminhonete, levava para casa e passava o fim de semana na garagem lixando e consertando. Ava escolhia tecidos e cores. Nós tínhamos nossos papéis e funcionava. A garagem era basicamente a minha oficina, sempre cheirava a verniz, cola e serragem, ferramentas alinhadas em um painel perfurado, cabos de extensão pendurados em ganchos, rádio antigo no canto. Eu trabalhava em uma peça com suor escorrendo pelas costas enquanto Ava ficava por perto folheando amostras de tecido ou quadros no Pinterest e ao final do dia nós tínhamos algo que parecia novo. No nosso 5º aniversário eu lhe dei um anel de compromisso, nós o encontramos em uma venda de espólio, simples, vintage, nada chamativo, mandamos ajustar o tamanho e ela usava todos os dias. Isso deveria ser o começo do caminho para o casamento, só esperando até estarmos mais estabelecidos. Eu fazia a minha parte e até mais. Quando o carro dela apresentava problemas eu a levava aos eventos de networking. Enquanto ela estava lá dentro apertando mãos eu ficava em uma cafeteria com meus livros abertos estudando fórmulas e casos. Quando ela precisava que os slides da apresentação fossem melhorados eu fazia. Quando queria fazer um curso online caro eu pegava turnos extras de fim de semana para pagar. Ela nunca precisava se preocupar em se apoiar porque eu sempre estava lá. Não me entenda mal, eu não estava sendo pisado, não fazia isso porque estava desesperado por aprovação, eu fazia porque achava que era isso que um relacionamento forte deveria ser. Ela cuidava do networking e das ideias criativas chamativas e eu cuidava da fundação. Na minha cabeça esse equilíbrio fazia sentido. Nós falávamos sobre casamento de vez em quando, nada concreto, mas o plano era claro, ter mais estabilidade primeiro e depois comprar uma casa com espaço para os dois. Eu queria uma garagem grande o suficiente para montar uma oficina completa com bancadas e armazenamento adequados. Ela queria um escritório em casa. O duplex não deveria ser permanente, só um passo no caminho, mas depois de um tempo começou a aparecer lar. Eu não ficava duvidando das coisas, estava ocupado demais estudando. A certificação não era fácil, mas eu a tratava como outro trabalho. Cartões de memória, anotações, testes práticos. Ava desabafava sobre os empregos, dizia que perdia oportunidades. Eu dizia que um dia ela iria conseguir algo grande e eu acreditava de verdade. Não era bajulação, eu realmente acreditava que ela tinha talento. Naquele ponto nada parecia instável do meu lado, na minha cabeça estava tudo bem, eu tinha um emprego estável, progresso certo, um lugar que realmente parecia nosso e uma namorada que eu achava que estava na mesma sintonia, sem alarmes, sem dúvidas, apenas o normal. No entanto, o mundo da Ava começou a mudar mais rápido que o meu. Ela estava sendo convidada para mais encontros, coquetéis e noites de indústria em São Francisco e Palo Alto. Metade do tempo eu nem sabia para que eram esses eventos. Fundadores de tecnologia,
Investidores anjo, lançamentos de marcas, para ela era tudo oportunidade, para mim só parecia uma sala cheia de gente tentando impressionar uns aos outros, mas eu não criticava. Ela começou a falar mais sobre os caras que conhecia nesses eventos, não comparando diretamente, mas deixando escapar nas conversas. Brian acabou de fechar uma rodada de financiamento Série B, ele tem apenas 27 anos. Ou Lee levou a namorada para as Bahamas no aniversário dela. Eu estava equilibrando o talão de cheques enquanto ela soltava essas frases. Eu apenas assentia e sugeria talvez planejarmos uma viagem de acampamento em Yosemite. Ela fazia uma careta como se essas duas coisas não fossem nem próximas. Eu não discutia, na minha mente eu ainda estava indo bem, meu trabalho seguia firme e eu sabia o meu caminho. Então apareceu Jet, ela o conheceu em um desses coquetéis em Palo Alto, pelo que entendi ele era designer de interiores que também reformava propriedades de alto padrão, dirigia um Tesla branco, morava em Marin e o Instagram dele parecia um catálogo, cafés perfeitos, casas modernas decoradas até o último detalhe. Ava voltou daquele evento animada de uma forma que eu não via desde os primeiros dias em que trabalhávamos juntos nos móveis, só que desta vez a faísca não era sobre mim. Ela começou a mencionar o nome dele nas conversas. Jet realmente entende de design em outro nível. Ela disse uma noite em nossa sala gesticulando para os móveis que restauramos como se fossem trabalho amador. Ele me disse que há mais espaço para sucesso se eu não me limitar apenas a peças de brechó. Eu deixei passar. Pessoas falam muito em eventos de networking. Achei que ela iria superar, mas os fins de semana começaram a mudar. Onde antes íamos juntos às vendas de espólio, agora ela estava colaborando com o Jet, reuniões estratégicas aos sábados, visitas a propriedades aos domingos. Ela saía cedo, voltava tarde com o cabelo cheirando a um perfume caro que não era meu. Eu nunca fui convidado para essas visitas, aparentemente não havia espaço para mim nessa parte da vida dela. Por volta dessa época o anel de compromisso desapareceu. Percebi em uma noite, quando estávamos comendo comida para a viagem na mesa de jantar que arrumamos juntos, perguntei onde estava o anel. Ela disse que atrapalhava quando lidava com amostras de tecido, que anéis não eram práticos para o trabalho de design. E foi isso, sem conversa sobre o que significava, simplesmente sumiu. A aparência dela também mudou. Ava costumava usar jeans, camisetas, moletons vintage de bandas quando trabalhávamos nos móveis. De repente eram roupas fluidas, neutras, que pareciam pertencer ao feed do Instagram do Jet. Ela dizia que era sobre se apresentar de forma profissional. Eu não insisti, roupas não importavam para mim, mas era óbvio que ela estava tentando combinar com o estilo dele. A linguagem também mudou. Eu falava da minha certificação, de como estava aprendendo novos softwares de cadeia de suprimentos, de como isso poderia abrir portas para cargos de gerência, e ela revirava os olhos dizendo, você pensa como um faz-tudo, não como alguém que realmente cria algo novo e criativo. Eu não me ofendi, eu conhecia minhas forças, não precisava criar coisas chamativas para me sentir valioso, mas foi a primeira vez que ela começou a enquadrar o que eu fazia como algo menor. No outono, nossos fins de semana juntos basicamente desapareceram. Eu fazia horas extras ou estudava enquanto ela estava em Sausalito com o Jet. Ela voltava tarde aos domingos, radiante com o que quer que estivessem trabalhando. Jet acha que eu deveria pensar maior. Jet acha que tenho me limitado no marketing. Cada frase tinha o nome dele. Eu assenti e continuava folheando minhas anotações, mas não era cego, eu via para onde aquilo estava indo. Eu não lutei, não sou o cara que implora por atenção. Continuei fazendo minhas coisas, acordar, trabalhar, estudar, treinar, dormir. Achei que ou ela voltaria se ou não, meu papel era permanecer firme, não correr atrás de alguém tentando impressionar estranhos. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não notei a distância, você só pode ignorar tantas noites fora, roupas novas e anéis desaparecidos antes de entender. Ela estava correndo atrás de outra coisa e eu não fazia parte disso. Ainda assim pensei que um dia estabilizaríamos, pensei que a certificação, a promoção, o plano da casa nos colocariam de volta no chão. Naquele ponto, porém, era óbvio que ela já estava olhando além de mim de qualquer forma. Uma noite eu fiz um turno duplo no armazém, dia longo, nada em comum, dirigi para casa esperando ver a Ava no sofá com o laptop ou talvez mexendo em mais um dos projetos dela do Pinterest. Em vez disso, abri a porta e congelei. Nosso quarto parecia uma vitrine de loja, 2 malas de couro novas estavam abertas na cama, dentro havia pilhas de roupas caras que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei parado na porta, ainda de botas, absorvendo aquilo. Indo a algum lugar? Perguntei, calmo, como se já soubesse a resposta. Ela nem piscou, não parecia culpada, apenas continuou dobrando outra blusa com as 2 mãos, cuidadosa, como se estivesse arrumando a mala para uma sessão de fotos.
Na verdade, estou me mudando para a casa do Jet, disse de forma simples, como se estivesse me dizendo que o leite tinha acabado. Repeti em voz alta porque queria ouvir a frase completa. Mudando para a casa do Jet? Sim, disse ela, estamos juntos há meses, então obviamente o próximo passo é morar com ele. Ele está me dando uma parceria completa no negócio, algo que você nunca poderia me oferecer. A casa dele realmente tem espaço para eu trabalhar em projetos de verdade, não apenas enfiar sucata em cantos. O tom dela era casual, frio, sem pedido de desculpas, sem hesitação, como se eu fosse um senhorio sendo notificado antes de um despejo. Meses? Perguntei, embora não fosse realmente uma pergunta, a linha do tempo se reorganizou na minha cabeça, cada colaboração, cada viagem de fim de semana, cada ligação tarde da noite, tudo se encaixava. Ela finalmente me olhou e seu rosto não mostrava culpa, mostrava pena. David, você sempre foi meu plano B, nunca minha primeira escolha, você sabe disso, certo? Foi direto, rude e condescendente ao mesmo tempo, como se estivesse me ensinando uma lição que eu já deveria saber. Explique isso, eu disse, ainda calmo. Ela se sentou na beira da cama, cercada por seu novo guarda-roupa, e cruzou os braços. Você foi basicamente rodinhas de treino, David, seguro, entediante, previsível. Fiquei até saber o que eu realmente queria. E o Jet pode me oferecer coisas que você nem consegue alcançar. Rodinhas de treino, repeti. Sim, não haja surpreso, você é um cara bom, mas sejamos honestos, você conserta coisas, você não cria, você não tem ambição como o Jet tem. Com ele eu tenho segurança financeira, oportunidades criativas reais, um estilo de vida de verdade, com você são viagens de acampamento e móveis velhos. Ela sorriu de lado, realmente sorriu como se aquilo estivesse abaixo dela, do jeito que descartou 6 anos de fins de semana compartilhados, planos e trabalho como se não fosse nada. Isso nem me deixou com raiva, apenas deixou tudo muito claro. Então 6 anos foi só você matando tempo? Perguntei. Ela riu levemente, como se eu tivesse dito algo ingênuo. David, aqueles não eram planos reais, eram fantasias confortáveis. Você fala de garagens maiores e certificações, isso não é o mesmo que construir algo grande, isso é pensamento pequeno. Jet está em outro nível, ele realmente corresponde à minha ambição, ele me entende, você nunca entendeu. A imagem inteira se encaixou, isso não foi repentino, ela vinha planejando a saída há meses, novo guarda-roupa, novo estilo de vida, novo homem, eu era apenas o substituto até a oferta melhor chegar. Você é confiável, claro, mas não é o que eu realmente quero, eu não vou me segurar só para te manter feliz. Certo, eu disse firme, então é isso, 6 anos e eu fui apenas prática. Não seja dramático, ela retrucou revirando os olhos, nós estávamos nos afastando, você tinha que perceber isso, eu já superei tudo isso. Ela acenou a mão para o duplex como se fosse um motel barato. E você tem que admitir que o que eu e Jet temos é mais emocionante do que qualquer coisa que você e eu construímos. Você quer dizer enquanto estava me enganando pelas minhas costas? Perguntei. O rosto dela endureceu, não distorça, não é enganar, é seguir em frente, você está preso demais no seu pequeno mundo de armazém para ver o que é possível, eu preciso de alguém que possa me elevar, você foi um bom passo, mas não é o destino final. A arrogância na voz dela era inacreditável, ela não estava envergonhada, não estava arrependida, estava orgulhosa de si mesma por ter feito um upgrade. Eu olhei para ela mais uma vez e percebi que não conhecia essa pessoa, não de verdade, ela não era a garota que sentava no banquinho da minha garagem me entregando lixa, era uma estranha que já tinha me substituído na cabeça meses atrás. Ok, eu disse, e me virei para sair. A cabeça dela se levantou surpresa, eu não estava implorando. É isso? Você vai simplesmente embora? Sim, eu disse, você já fez sua escolha, eu não imploro por restos. Ela tentou de novo, mais dura dessa vez. David, não seja imaturo, podemos ter uma conversa adulta sobre isso, você não precisa sair batendo porta. Eu abri a porta, peguei minhas chaves, não há necessidade de conversa, você já está arrumada para sair, é isso. Inacreditável, ela murmurou atrás de mim, você age como se eu tivesse te pego de surpresa, eu te dei 6 anos, seja grato por isso, a maioria dos caras mataria para ter alguém como eu, mesmo que temporariamente. Essa me fez rir, então vou deixar o Jet aproveitar a honra. Eu não olhei para trás, saí direto, entrei na minha caminhonete e dirigi para o leste até a casa do meu irmão Andrew em Stockton. Eu não bati portas, não levantei a voz, não dei a ela a satisfação de uma cena. Andrew abriu a porta,
Viu meu rosto e não fez perguntas, pegou alguns refrigerantes, me entregou um e fomos para o quintal olhar para o deck meio construído dele. Naquele fim de semana eu o ajudei a reconstruí-lo, ferramentas elétricas, tábuas, parafusos, sem grandes conversas, apenas trabalho. É assim que eu me reorganizo, produzindo algo útil em vez de desperdiçar palavras. Na segunda-feira eu já sabia o que tinha que fazer. Voltei ao duplex enquanto Ava estava no trabalho, o lugar já parecia diferente, como se não pertencesse mais a mim. Não perdi tempo, empacotei apenas o que importava, roupas, meus livros, meus materiais de certificação e a caixa de ferramentas que meu pai me deu quando me mudei pela primeira vez anos atrás. Todo o resto ficou, móveis, pratos, decorações, nada disso importava mais. Antes de sair, deixei minha chave em cima do balcão com um pequeno bilhete, boa sorte com tudo. Sem súplica, sem emoção, apenas encerramento. Naquela tarde assinei o contrato de aluguel de um pequeno apartamento perto do armazém, nada especial, mesa dobrável, colchão inflável, meu laptop, era tudo o que eu precisava. Bloqueei a Ava em tudo, telefone, e-mail, redes sociais, deletei qualquer vestígio dela. Ela fez a escolha dela, eu não ia ficar como plano B 6 anos e ela achou que eu era só prática. Tudo bem, deixei ela testar o que queria de verdade, eu não ia perder mais um segundo. Depois que me mudei, a vida ficou mais calma e focada, sem drama, sem distrações, apenas trabalho e minha certificação. Eu organizei meus dias em uma rotina, a certificação de logística não era fácil, muito cálculo, modelagem de inventário, estudos de caso de cadeia de suprimentos, mas tratei como um segundo emprego. Ava costumava sugar minha energia com reclamações constantes, agora eu tinha silêncio total. Esse silêncio me permitiu ir além do que achava que podia. 6 meses depois passei com notas máximas em todas as sessões. Eu já vinha acompanhando a equipe de consultoria interna da empresa e consertando 2 sites de clientes no meu próprio tempo, então todos sabiam que eu estava fazendo o trabalho, o RH só precisava do certificado para oficializar. Uma semana depois, meu gerente me chamou e tornou oficial, consultor regional de logística na equipe de consultoria interna da empresa, o mesmo cargo que ele já segurava para mim pendente do certificado. Isso veio com um aumento de salário significativo e um nível diferente de respeito. Antes eu era o cara que consertava problemas imediatos, agora eu era quem mapeava sistemas, encontrava ineficiências, redesenhava redes de distribuição. As pessoas pediam minha opinião em vez de apenas me entregarem problemas para resolver. Esse era o upgrade pelo qual eu estava lutando. Com a promoção e o dinheiro extra eu não perdi tempo, comecei a procurar uma casa, eu vim acumulando economias por anos e já tinha uma pré-aprovação de hipoteca esperando na minha caixa de entrada. O aumento só elevou o limite, então me mover rápido não foi sorte, foi papelada. Eu queria espaço, encontrei uma casa pequena em um bairro tranquilo com uma garagem independente, no segundo em que vi a garagem eu soube que era minha. Fiz uma oferta naquela tarde e a pré-aprovação tornou o fechamento rápido e limpo. A garagem era grande o suficiente para montar uma oficina de verdade, piso de concreto, boa fiação para ferramentas elétricas. Assinei os papéis e me mudei em menos de um mês. Preparar a garagem foi a melhor parte, instalei painéis perfurados, montei ganchos, etiquetei gavetas, comprei novas prateleiras, construí uma bancada móvel e organizei minhas ferramentas por categoria. Finalmente tive espaço para espalhar projetos sem esbarrar em tudo, sem ninguém criticando a organização, sem ninguém revirando os olhos, apenas eu, minhas ferramentas e o trabalho. Mesmo com o novo emprego e a casa, não deixei que eu me isolasse. Meu irmão Andrew sugeriu que eu me envolvesse em algo fora do trabalho, eu não ia entrar em nenhum grupo de networking, mas ser voluntário no abrigo de animais local fazia sentido. Foi lá que conheci Abby, ela era técnica veterinária e oferecia suas habilidades nos fins de semana. Ela não era chamativa, usava roupas simples, mantinha o cabelo preso em um rabo de cavalo, sem atitude falsa. Ela realmente trabalhava, dava banho em animais nervosos, tratava cortes, acalmava cães que não confiavam em ninguém. Ela não só posava para fotos, ela colocava as mãos na massa. Nos meses seguintes, acabamos escalados juntos em muitos turnos, as coisas se desenvolveram devagar, mas de forma constante. Jantar na minha casa virou fins de semana juntos. Ela viu a oficina da garagem e achou impressionante, em vez de olhar como algo operário, ela realmente pediu que eu explicasse como reorganizei a rede de distribuição de um cliente ou viu como se fosse importante, sem revirar os olhos, sem fingir que estava acima daquilo. Depois de 1 ano e meio Abby se mudou para minha casa, não foi forçado, não foi dramático, ela trouxe os móveis dela, eu tinha os meus e tudo se misturou sem brigas.
Ela não tentou redesenhar a casa ou dizer que meu gosto era ultrapassado, ela respeitou o que eu tinha construído, isso era novo para mim. A casa finalmente parecia um lar que não era temporário, eu tinha o trabalho que queria, a oficina que sempre imaginei e alguém ao meu lado que não estava olhando além de mim em busca do próximo upgrade. Tudo se alinhou porque eu fiz isso acontecer, não porque eu esperava a permissão de outra pessoa. Então, 2 anos depois do meu relacionamento com Abby, decidi que era hora de firmar as coisas. Eu já vinha planejando isso há um tempo. Comprei um anel, nada extravagante, apenas limpo e sólido, e o mantive escondido na gaveta da minha escrivaninha até saber o momento certo. Naquele verão planejamos uma viagem para o Lago Tahoe. Não perdi tempo, tirei o anel do meu casaco e pedi ela em casamento, simples assim. Ela disse sim na hora, sem hesitação, sem pensar demais, exatamente do jeito que eu gosto. Nós não prolongamos com um noivado longo ou uma produção enorme, em 3 meses fizemos o casamento no meu quintal. Andrew foi meu padrinho, a irmã dela ficou ao lado dela e tudo terminou antes do pôr do sol. Gastamos menos do que algumas pessoas gastam apenas com flores e foi 10 vezes mais real do que os shows que fazem para impressionar estranhos. O trabalho seguiu firme como consultor regional de logística, eu passava mais tempo em clientes do que no armazém, mapeava suas redes de distribuição, mostrava onde estavam perdendo dinheiro e criava sistemas para corrigir. Não era glamouroso, mas os pagamentos caíam e eu tinha empresas dependendo de mim para soluções, esse era o tipo de respeito que eu queria, pessoas me ligando porque confiavam que eu faria certo. Cerca de 8 meses depois do casamento, Abby me contou que estava grávida, anúncio direto. Nós fomos ao médico, fizemos o primeiro ultrassom e eles nos entregaram uma imagem granulada em preto e branco. Colamos na geladeira com um imã em forma de osso de cachorro que um voluntário do abrigo tinha nos dado. Naquela mesma noite liberei espaço na garagem e comecei a desenhar os planos para um berço. Eu não ia comprar um, queria algo robusto que durasse. Comprei madeira, medi tudo 2 vezes, cortei as peças, lixei as bordas, todas as noites depois do trabalho dedicava 1 ou 2 horas, trilhos da base, suportes, lixando, mais lixando, depois montagem de teste. Quando comecei a aplicar o verniz, já dava para ver tomando forma. Abby passava para ver e assentia em aprovação, sem reclamações sobre serragem na garagem, ela gostava que eu estivesse construindo eu mesmo. Nesse mesmo mês Andrew me ligou do nada, eu reconheci o tom desde as primeiras palavras, era a voz que ele usava quando tinha uma fofoca que não conseguia guardar. Você não vai acreditar no que acabei de ouvir sobre a Ava, disse. Eu me recostei na cadeira, manda. Ele me enviou por mensagem um link para uma reportagem antecipada do Business Journal em um registro público. Acontece que o JET não era o que a Ava pensava que fosse, todo aquele papo de reformas de propriedades e negócios de design era basicamente fumaça, o que ele realmente administrava era uma fachada para a fraude. Ele fazia a Ava assinar documentos de empresas de fachada fingindo que eram parcerias reais, com a experiência dela em marketing, ela fazia os projetos parecerem credíveis. Ele usava os contatos dela para se aproximar de startups e conseguir dinheiro de investimento, depois os fundos eram enviados para contas no exterior. O FBI disse que uma startup finalmente percebeu quando seu financiamento inicial desapareceu mais rápido do que deveria. Eles trouxeram auditores, que trouxeram investigadores. Quando o FBI se envolveu, Jet sumiu, arrumou as coisas e desapareceu, sem endereço de encaminhamento. Ava ficou segurando contratos com o nome dela neles. Jet não ficou desaparecido por mais de 2 semanas, os US Marshals o pegaram perto de Henry, quando o advogado dele apareceu, ele começou a cooperar para salvar a própria pele. Os números não eram pequenos, pelo menos 500 mil, fraude eletrônica, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, acusações federais sérias. E como a assinatura dela estava nos documentos, ela parecia cúmplice, independentemente de ter ou não entendido todo o esquema. Nessa altura, Ava já tinha perdido o emprego, nenhuma empresa quer alguém sob investigação na folha de pagamento. Ela queimou todas as economias em honorários advocatícios tentando se manter de pé, mas advogados não são baratos e ela não tinha mais o JET para apoiá-la. Estava afundando rápido. Entre o artigo e o processo, a explicação estava toda lá, quais empresas estavam envolvidas, como os auditores rastrearam o dinheiro e quais agências estavam cercando. Deixei meu irmão terminar e voltei a lixar os trilhos do berço em que estava trabalhando. Meu único comentário foi figuras, porque realmente fazia sentido. Ela queria um upgrade e conseguiu um, só não do tipo que esperava. Enquanto isso, a vida do meu lado seguia estável. Consultas médicas para Abby, preparar o quarto do bebê, transformar o quarto de hóspedes em espaço de bebê em vez de escritório.
Eu trabalhava com meus clientes durante a semana, consertava o berço à noite, me voluntariava no abrigo aos sábados, sem caos, sem colapsos, sem golpes, apenas progresso. Essa era a diferença. Ela apostou em um homem que vendia uma fantasia, eu construí minha vida com ações reais, peça por peça. Não muito depois de Andrew me contar sobre a confusão da Ava com o Jet, começaram as ligações, números desconhecidos em horários aleatórios, mensagens de texto que começavam de forma casual, como se não tivéssemos passado 3 anos sem contato. A primeira dizia: "Ei, como você tem estado? Só conferindo." Bloqueei. A próxima veio de um código de área de Nevada: "Tenho pensado muito sobre o passado, adoraria reconectar." Bloqueado de novo. Ela continuou tentando. Algumas eram contas falsas de redes sociais. Uma alegava ser uma empresa de suprimentos veterinários e enviou um pedido de amizade para a Abby no Instagram. A conta não tinha nenhuma postagem, seguia apenas eu e Abby. Nós rimos disso, mas eu também disse para Abby bloquear na hora. Ava não era sutil e não era inteligente em esconder os rastros. Com as semanas passando, o tom mudou. As mensagens foram de amigáveis para desesperadas. "Sei que você me odeia, mas não mereço o que está acontecendo." Outra, às 2 da manhã: "Você sempre acreditou em mim, David, sabe que eu nunca cometeria fraude, fui usada, preciso de alguém como você do meu lado agora." Ela até colocou um número: $20.000 para honorários legais. Do jeito que escreveu, parecia que não era nada, como se eu devesse simplesmente entregar por causa da nossa história. Eu nunca respondi, cada número que aparecia eu bloqueava, cada conta falsa deletava, não ia dar a ela nenhuma brecha. Abby sabia toda a história agora e nem piscou quando expliquei o passado. Isso era o que Ava não entendia. Ela achava que poderia se enfiar de novo na minha vida com uma chantagem mal feita, mas não havia nada em que se apoiar. Quando chegou o chá de bebê, as tentativas da Ava eram apenas ruído de fundo. Abby e eu tínhamos planejado algo simples no quintal. Penduramos luzes entre os carvalhos, pegamos cadeiras dobráveis emprestadas do Andrew, montamos mesas compridas com toalhas descartáveis e encomendamos bandejas de comida. Andrew cuidou da playlist, meio decente, meio duvidosa, mas ele estava no comando, então deixei rolar. A churrasqueira ficou montada perto da garagem e eu mantinha as coisas andando: hambúrgueres, frango, cachorros quentes. Os convidados chegavam aos poucos, as pessoas deixavam presentes, a irmã da Abby cuidava da mesa de abertura de pacotes, estava calmo, do tipo de evento em que você sabe que todos ali realmente querem estar. Por volta das 3 da tarde, a campainha tocou. Pensei que fosse um convidado atrasado ou talvez uma entrega. Dei a volta para a frente da casa e, quando abri a porta, Ava estava em pé ali. Ela não parecia nada com a mulher que eu lembrava: magra, cansada, cabelo liso e sem estilo, maquiagem borrada. Ela usava um suéter e jeans que pareciam ter sido tirados de uma caixa de doação. Os olhos dela desviaram por mim olhando para dentro da casa como se esperasse ver a versão de estilo de vida do Jet em vez do quintal de família que tínhamos. "Oi, David", disse com a voz suave, como se achasse que agir vulnerável ajudaria. "Sei que isso é inesperado, mas preciso falar com você." "Como conseguiu este endereço?" Perguntei. Essa foi minha primeira preocupação. "Eu contratei um investigador particular", respondeu como se fosse completamente normal admitir isso. "Por favor, estou em sérios apuros e não tenho mais ninguém a quem recorrer. O Jet destruiu minha vida, preciso de ajuda de alguém que realmente sabe quem eu sou." A ilusão era óbvia. Ela achava que o cara que chamava de rede de segurança ia aparecer agora que ela não tinha mais nada. "O que você quer?" Perguntei seco, bloqueando a porta. "Preciso de dinheiro para honorários advocatícios", disse imediatamente deixando cair qualquer fingimento de conversa fiada. 20.000, sei que parece muito, mas dado tudo entre nós achei que talvez pudesse me ajudar a superar isso, afinal você me apoiou antes, acreditou em mim antes, certamente isso significa algo. "Você veio à minha casa durante o chá de bebê da minha esposa para me pedir dinheiro?" Eu disse. O rosto dela contraiu como se não esperasse que eu falasse tão diretamente. "David, eu sei que cometi erros, escolhi errado, estava confusa naquela época, mas o que tivemos foi real, sei disso agora, eu poderia fazer parte da sua vida de novo, talvez até ajudar com o bebê, não me afaste." Nesse momento Abby já tinha se aproximado por trás de mim, a mão descansando na barriga, olhou para Ava como se fosse apenas uma estranha na porta. "Oi", disse educadamente, "sou Abby, está procurando por alguém?" Coloquei meu braço em torno dos ombros da Abby. "Esta é minha esposa", eu disse, "Ava, minha ex de anos atrás." Os olhos de Ava deslizaram para a barriga da Abby e depois voltaram para mim.
Ela é linda, murmurou com a voz vazia e em seguida mais cortante. De quantos meses você está? 7 meses, respondeu Abby firme como sempre. Vamos ter uma menina. Parabéns, disse Ava, mas o tom não combinava com a palavra. Ela voltou-se rapidamente para mim. David, podemos conversar em particular? Há coisas que sua esposa provavelmente não sabe, coisas sobre nosso relacionamento que ela deveria ouvir. Era ilusão totalmente exposta, ela achava que tinha uma carta escondida para jogar. Eu não pisquei, minha esposa sabe tudo o que importa, inclusive o fato de que você me chamou de rede de segurança e disse que eu não era o verdadeiro. Abby nem se mexeu, apenas apertou minha mão. O rosto de Ava ficou vermelho, sua farsa desmontada em uma frase. Isso não é justo, ela retrucou. Eu era jovem, confusa, assustada, cometi erros, mas nunca deixei de me importar com você. Podemos consertar isso, você não precisa me deixar afundar. O desespero dela aumentava e a voz ficava mais alta. Os convidados no quintal certamente já tinham percebido a mudança de tom. Você precisa ir embora, eu disse calmamente. Está em minha casa, minha família. Você não é bem-vinda aqui. Não vou sair até você concordar em me ajudar, ela respondeu com os olhos arregalados e a voz falhando. Você me deve isso depois de tudo que tivemos. Não pode simplesmente me abandonar. Ela tentou empurrar para entrar na casa. Avancei bloqueando a porta com meu corpo. Último aviso, Ava, sai agora. Ela balançou a cabeça murmurando algo sobre como eu iria me arrepender. Tirei o telefone do bolso e disquei 911. Estou chamando a polícia para denunciar invasão, eu disse. Fechei a porta e fiquei na varanda. Ela cruzou os braços e disse que não ia embora, o rosto vazio como se nunca tivesse passado pela cabeça dela que eu realmente chamaria seu blefe. Em menos de 10 minutos 2 policiais chegaram, nos separaram, pegaram nossos documentos e perguntaram o que aconteceu. Eu disse que ela não foi convidada e se recusou a sair. Perguntaram se eu queria prestar queixa, eu disse que não, apenas a tirem da minha propriedade. Eles emitiram uma advertência formal de invasão e me fizeram assinar. Ela continuou discutindo depois de 2 chances de sair, então a levaram até a viatura enquanto eu terminava a papelada. A levaram embora e a soltaram no final do quarteirão, sem prisão, sem acusações, apenas o registro oficial que eu queria. Voltei pela casa até o quintal. Abby ainda estava com a irmã e os convidados fingindo que nada tinha acontecido. Andrew me lançou um olhar que dizia ter visto tudo. Eu apenas assenti. Aquilo era o fim. Depois do incidente no chá de bebê, Ava estava oficialmente acabada na minha vida. Os policiais atiraram da calçada e eu achei que seria a última vez que a veria, mas Ava não era feita para desistir tão fácil. Na semana seguinte novos números voltaram a aparecer, um era de telefone pré-pago, outro de uma conta do Google Voice. As mensagens nem eram consistentes, em um minuto dizia que me amava e sempre tinha amado, no outro me ameaçava que contaria a verdade se eu não ajudasse. A verdade sendo o quê? Que ela me traiu, me chamou de prática e depois foi queimada pelo jet. Ela não tinha nada, Abby e eu estávamos firmes, ignoramos tudo. Quando Ava ligou para a linha regional da nossa empresa fingindo ser cliente, pedi à recepcionista da empresa para bloquear todas as tentativas. Ela mandou até uma carta escrita à mão, caligrafia confusa em 3 páginas de divagações, li a primeira frase, algo sobre destino e segundas chances, e joguei direto no triturador. A parte definitiva veio 2 meses depois. Andrew me enviou um link para uma notícia local, acusações de fraude, roubo qualificado, conspiração, o nome do jet e o nome da Ava lado a lado. Quando o artigo saiu ele já estava conversando com agentes e fechando um acordo de cooperação. Eles tentaram desviar dinheiro de clientes para uma empresa de consultoria falsa, Jet tinha criado e Ava assinou como garantidora. Foi descuidado e arrogante e agora os dois estavam olhando para tempo de prisão. Esse foi o último prego no caixão. Ela passou de estar na minha varanda pedindo 20 mil para enfrentar 10 anos atrás das grades. O artigo até citou um investigador que disse, esses suspeitos agiram com excesso de confiança e sem qualquer disfarce. Essa frase sozinha me mostrou que Ava não tinha mudado em nada, ainda convencida, ainda acreditando que era intocável. Eu não senti alívio, também não senti pena, apenas foi o fim. A porta estava fechada, ela tinha jogado todas as cartas erradas e finalmente ficou sem nenhuma para blefar. Enquanto isso Abby e eu seguimos focados na nossa vida, terminamos o quarto do bebê, berço contra a parede do fundo, tinta azul suave, bichos de pelúcia da família empilhados no canto, os presentes do chá enchendo o armário. Eu me mantinha ocupado com o trabalho, projetos firmes, nada chamativo, a gravidez da Abby seguia tranquila, todas as consultas médicas limpas.
Quando nossa filha nasceu, lembro de estar naquele quarto de hospital segurando-a, Abby descansando ao meu lado e pensando em como eu estava feliz por Ava ter desaparecido. Não havia chance de alguém como ela circular perto da minha família. Cerca de 9 meses depois, o acordo judicial do Jet foi registrado e a cooperação dele virou registro público. Depois disso, Ava ficou segurando a maior parte da culpa. Alguns meses depois, no tribunal, ela tentou o mesmo discurso de vítima, disse que tinha sido manipulada, ninguém acreditou. O juiz a interrompeu no meio da frase e disse que suas escolhas falavam por si mesmas. Isso foi adequado. Ela passou anos pensando que estava acima das consequências, usando pessoas até secarem. Com Jet ela achou que tinha ganhado o prêmio, comigo ela achou que tinha uma rede de segurança esperando para sempre. Na realidade tudo o que tinha eram suas próprias más decisões acumuladas até que tudo desabou. Eu nunca respondi outra mensagem, nunca reconheci suas cartas. Para mim Ava era apenas alguém que eu costumava conhecer, um capítulo que se fechou no dia em que conheci Abby. A vida seguiu em frente limpa e estável e se Ava algum dia pensou que ainda encontraria um jeito de voltar, bem, as paredes da prisão não deixam muito espaço para devaneios. Ouvi minha namorada dizer, estou apenas usando ele para deixar meu ex com ciúmes, ele é tão patético e desesperado, perfeito para o meu plano, ela acrescentou. Ele realmente acha que eu me importo com ele. Os homens são tão fáceis de manipular, então eu fui embora. Agora o ex dela terminou com ela e ela está implorando para eu voltar. Certo, Reddit, isso aconteceu há cerca de um mês, mas finalmente estou pronto para escrever tudo, ainda parece bem irreal. Pensando em tudo o que aconteceu, provavelmente vai ser um post longo, então pegue um café ou o que quiser. Eu, 29 anos, homem, administro um pequeno negócio de eletricidade, estava namorando Savannah, 26 anos, mulher, há 6 meses. Ela trabalha remotamente em marketing, as coisas pareciam bem sérias. Eu estava ajudando com o aluguel dela às vezes e fazendo reparos no apartamento, até comprei um anel de compromisso mês passado, pensei que estávamos construindo algo real. Na terça-feira passada, eu estava no apartamento dela consertando a pia da cozinha. Aquilo estava pingando há semanas e o senhorio dela é completamente inútil, então eu disse que cuidaria disso. Esse não era o primeiro reparo que eu fazia para ela também. Nunca cobrei nada, obviamente, já que estávamos namorando. Eu apenas me sentia bem em ser útil e ela sempre parecia muito grata. Eu tinha minhas ferramentas espalhadas pelo chão da cozinha e estava deitado de costas embaixo da pia quando Savannah recebeu uma ligação para uma reunião de trabalho. Ela entrou no quarto para atender, mas não fechou totalmente a porta. O som se espalha muito fácil naquele lugar. No começo eu não estava prestando atenção ao que ela dizia, só um ruído de fundo enquanto eu me concentrava nesse cano teimoso. As ligações de trabalho dela geralmente são bem entediantes mesmo, mas então ouvi ela mencionar meu nome e meus ouvidos se aguçaram. Ela estava falando com alguém chamada Madeline, provavelmente uma colega ou supervisora. Elas estavam discutindo planos para o fim de semana e Savannah mencionou nosso brunch de sábado, coisa normal que você comenta com amigos do trabalho. Ashton é seu namorado, certo? O eletricista, Madeline perguntou. Sim, é ele é fofo. O que chamou minha atenção foi o tom dela quando falou de mim. Havia uma distância estranha, como se ela descrevesse alguém que mal conhecia, em vez do namorado de 6 meses. Ela me chamou de fofo, mas da mesma forma que se descreve o cachorro do vizinho ou algo assim, simplesmente sou estranho. A conversa mudou e Madeline perguntou se as coisas estavam ficando sérias entre nós. Foi aí que tudo desandou. Savannah começou a falar sobre o anel de compromisso que eu tinha dado algumas semanas atrás e como eu sempre falava em morarmos juntos e conhecer a família dela, mas a maneira que descreveu fez parecer que eu era um cara carente, muito mais envolvido do que ela estava. Quer dizer, ele acha que sim, ele me deu esse anel de compromisso algumas semanas atrás e fala o tempo todo sobre morarmos juntos, mas você não sente o mesmo? Então ela soltou a primeira bomba, disse a Madeline que eu não era realmente o que ela queria a longo prazo, que eu era bom por enquanto, mas não alguém com quem ela via um futuro. Disse que eu era confiável, que a tratava bem, mas que eu não era o homem que ela realmente amava. É complicado, Madeline, Ashton é ótimo no papel, sabe, mas ele não é Noah. Meu estômago começou a revirar. Noah, o cara das finanças que terminou com ela há 8 meses. Acontece que ele vinha mandando mensagens para ela no último mês, perguntando sobre nosso relacionamento e se ela estava realmente feliz. O tempo coincidia perfeitamente com quando eu dei o anel. Enquanto eu achava que estávamos dando o próximo passo, o ex estava circulando, tentando descobrir se a queria de volta. Noah tem me mandado mensagens ultimamente, ela disse a Madeline, perguntando como estou, se estou feliz, coisas assim.
O que realmente me destruiu foi quando ela admitiu que todo o relacionamento comigo era basicamente uma armação para deixar Noah com ciúmes. Ela vinha mostrando para ele que outros homens a queriam e a tratavam bem, postando fotos nossas juntos nas redes sociais, falando como estava feliz, tudo planejado para fazer o ex perceber o que tinha perdido. Você vai se encontrar com ele? Madeline perguntou. Claro que vou, toda essa coisa com Ashton estava levando a esse momento. A maneira casual como ela falava em me usar foi provavelmente a pior parte, como se eu fosse apenas um substituto emocional enquanto ela decidia se a escolha real dela a queria de volta. Ela disse a Madeline que eu a adorava e provavelmente aceitaria qualquer explicação que ela me desse quando finalmente terminasse comigo. Ele é tão compreensivo com tudo, provavelmente vai apenas aceitar e me dar tempo, ela disse sobre como me largaria. E ela não estava errada, se tivesse vindo até mim uma semana atrás e dito que precisava de espaço para se trabalhar, eu provavelmente teria acreditado, teria esperado como um idiota, esperando que ela resolvesse as coisas e voltasse para mim. Mas ouvir o plano real dela em detalhes mudou tudo. 6 meses da minha vida pensando que estávamos construindo algo real juntos, todo o dinheiro que gastei saindo com ela, ajudando com o aluguel quando ela estava apertada, comprando aquele anel, todo o tempo investido consertando coisas no apartamento dela, estando presente quando precisava conversar, me disponibilizando sempre que ligava, nada disso significava nada para ela, exceto como parte do plano para manipular o ex a querer ela de volta. Eu terminei de consertar a pia enquanto ela ainda estava na ligação, minhas mãos tremendo o tempo todo, tive que tomar cuidado para não fazer barulho e deixar ela perceber que eu estava ouvindo. A conversa continuou por mais 10 minutos, com ela e Madeline discutindo a logística de se encontrar com Noah e como ela lidaria em terminar comigo se as coisas dessem certo com ele. Quando finalmente ouvi ela encerrando a reunião, eu estava sentado no chão da cozinha, cercado pelas minhas ferramentas, tentando descobrir o que fazer a seguir. Parte de mim queria simplesmente ir embora e nunca mais falar com ela, sumir do mesmo jeito que ela planejava sumir de mim. Mas isso parecia fácil demais. Ela estava jogando por meses enquanto eu era genuíno em tudo, usou meus sentimentos contra mim fingindo se importar, me fez parecer um idiota para qualquer um que soubesse o que realmente estava acontecendo. Não, se Savannah queria jogar, nós jogaríamos, mas eu ia garantir que fosse eu quem vencesse. Eu ouvi o laptop dela se fechar e passos vindo em direção à cozinha. Ela apareceu na porta com um sorriso falso, provavelmente se preparando para agir como a namorada carinhosa de novo. Oi amor, como está indo a pia? Eu me levantei e olhei direto para ela. Eu ouvi sua ligação, Savannah, toda a história sobre Noah, sobre me usar, sobre como eu sou apenas o seu cachorrinho que te adora. O rosto dela ficou completamente branco, como se todo o sangue tivesse sumido em 2 segundos. A boca abriu, mas nada saiu, parecia alguém que acabará de ouvir que o prédio estava pegando fogo. Ashton, eu posso explicar? Não, nenhuma explicação é necessária. Na verdade, isso até funciona perfeitamente. Peguei meu celular e levantei. Você vai mandar uma mensagem para o Noah agora mesmo e dizer que quer voltar com ele. Eu espero. Isso a tirou do choque. O quê? Não, Ashton, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você está jogando por 6 meses, enquanto eu realmente me importava com você. Então vamos acabar com o jogo. Manda a mensagem. Ela começou a recuar em direção à sala, como se eu fosse persegui-la. Eu não posso, não é tão simples. Por que não? Você acabou de dizer para Madeline que está funcionando, que ele tem te mandado mensagens a semana toda perguntando sobre nós. Então manda de volta, diz que você vai largar o cara que adora o chão que você pisa e que você quer ficar com ele. O silêncio se prolongou para sempre. Ela ficou parada ali, me encarando como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. As mãos tremiam e ela continuava abrindo a boca para falar alguma coisa, depois fechando de novo. Eu podia ver o pânico nos olhos dela. Ela não conseguia fazer isso porque, no fundo, sabia que Noah estava apenas brincando com a cabeça dela. Ele não estava pronto para se comprometer com nada, só estava curioso para saber se ainda tinha poder sobre ela. E ela sabia que, se realmente tentasse jogar suas fichas com ele, ele provavelmente apenas diria que estava lisonjeado, mas não interessado. Toda a confiança da ligação tinha sumido. A mulher que estava tão certa de que tinha nós dois na palma da mão não conseguia nem mandar uma mensagem simples. Era o que eu pensava. Comecei a guardar minhas ferramentas na caixa, fazendo questão de levar meu tempo, deixando-a ali suando enquanto eu organizava tudo bem direitinho. Ela continuava tentando começar a falar alguma coisa e se calava em seguida, provavelmente tentando descobrir qual mentira funcionara melhor.
Já que você nem consegue se comprometer com a própria manipulação, vou facilitar para você. Passei por ela em direção ao quadro elétrico perto da porta. Ela veio atrás perguntando o que eu estava fazendo, a voz ficando mais alta e mais desesperada. Abri o painel e coloquei a mão no disjuntor principal. Ashton, o que você está fazendo? Eu não sou mais o seu eletricista, esse é um trabalho para alguém que realmente quer estar aqui. Virei o disjuntor e o apartamento inteiro ficou no escuro. Cada luz, cada eletrodoméstico, tudo morreu, até o roteador e o modem, já que estavam ligados em tomadas comuns. Ashton, que diabos? Tente ligar para o Noah, talvez ele saiba consertar as coisas, ou talvez ele só continue te enrolando. Peguei minha caixa de ferramentas e fui em direção à porta. Ela tropeçava no escuro tentando achar o celular, provavelmente percebendo que o laptop também tinha apagado e que poderia ter mais chamadas de trabalho depois. Você não pode simplesmente me deixar sem energia. Assiste. Boa sorte em explicar na sua próxima chamada do Zoom enquanto está sentada no escuro. Saí e tranquei a porta atrás de mim. Podia ouvi-la lá dentro gritando meu nome e batendo na porta, mas continuei andando até meu caminhão. Minhas mãos ainda tremiam, mas a sensação era boa, muito boa. Ela queria me tratar como se eu fosse descartável? Ótimo! Mas que lidasse com as consequências das próprias escolhas. Cheguei em casa e fiquei sentado na garagem por alguns minutos, apenas processando tudo. 6 meses acreditando que tinha encontrado alguém especial e tudo foi uma farsa. Cada jantar em que ela parecia interessada no meu trabalho, cada vez que agradecia por eu ter ajudado em algo no apartamento, cada mensagem carinhosa ou publicação nas redes sociais, tudo não passava de atuação, enquanto ela esperava o ex querer ela de volta. Meu celular começou a vibrar cerca de 5 minutos depois que entrei. Mensagem atrás de mensagem da Savannah. No começo eram recados em pânico sobre a falta de energia e como ela tinha reuniões de trabalho e não conseguia enxergar nada, depois se transformaram em desculpas e explicações sobre como eu tinha entendido errado o que ela quis dizer na ligação. Li as primeiras só para ver como ela tentaria distorcer a situação. Muitos você não entende, não foi o que pareceu e precisamos conversar como adultos. Táticas clássicas de manipulação, tentando me fazer sentir que eu estava exagerando. A última que li antes de bloquear o número dizia que ela sentia muito por ter me machucado, mas que eu estava sendo infantil e vingativo, que o que eu fiz foi cruel e que ela nunca teria esperado isso de mim. Essa me fez rir. Ela passou 6 meses me usando como um substituto emocional e eu era cruel por não ficar para ser o plano reserva dela? Bloqueei o número e fui dormir. Na quarta-feira de manhã acordei me sentindo melhor do que em meses, dormi como uma pedra pela primeira vez em semanas. Sem dramas de namorada, sem consertar os problemas dos outros de graça, apenas paz e silêncio. O primeiro sinal de que Savannah não ia embora em silêncio veio por volta das 10 horas da manhã. Eu estava puxando fio por um conduíte quando meu celular começou a vibrar com mensagens do meu amigo Henry. Ele queria saber o que diabos tinha acontecido entre mim e Savannah, porque a namorada dele, Kelly, estava fazendo perguntas. Aparentemente Savannah tinha ligado para Kelly naquela manhã chorando sobre como eu tinha surtado. E me deixou presa sem energia. Ela estava contando para as pessoas que eu tinha enlouquecido por causa de um mal-entendido e que estava com medo de ficar sozinha no apartamento, realmente interpretando o papel de vítima com força. Eu não respondi ao Henry imediatamente porque estava tentando me concentrar no trabalho, mas as mensagens continuaram chegando durante todo o dia de pessoas diferentes. Minha prima Sarah queria saber se eu precisava conversar com alguém sobre o que aconteceu com minha namorada. A história estava se espalhando rápido, e nada era lisonjeiro para mim. Na hora do almoço, eu já tinha uma visão mais clara da estratégia da Savannah. Ela estava contando para todo mundo que quisesse ouvir que eu tive algum tipo de surto de raiva por causa de uma conversa inocente ao telefone, que eu destruí o sistema elétrico do apartamento dela por despeito e a deixei no escuro durante o horário de trabalho. Algumas versões diziam que eu gritei com ela, outras que eu joguei ferramentas pela cozinha. Nada disso era verdade, mas não importava, Savannah tinha espalhado a versão dela primeiro, e ela era muito melhor em manipulação social do que eu. Enquanto eu estava no trabalho tentando ganhar a vida, ela estava ocupada reescrevendo a história para se fazer passar por vítima de um namorado abusivo, em vez de alguém que foi pega usando as pessoas. A parte mais estranha era quantos pareciam acreditar nela sem sequer perguntar meu lado. Henry me conhecia há 10 anos, mas ainda assim perguntou se eu estava lidando com problemas de raiva e se eu precisava de ajuda profissional. Era como se 6 meses sendo um namorado decente não significassem nada comparado a uma história dramática sobre eu enlouquecendo.
Savannah sabia exatamente quais botões apertar para fazer as pessoas se preocuparem com ela e desconfiarem de mim. Provavelmente já tinha feito isso antes com outros caras. Pensei em me defender, mas percebi que só pioraria as coisas. Entrar numa discussão pública com ela me faria parecer culpado e ainda lhe daria mais munição. Além disso, qualquer um que me conhecesse bem o suficiente perceberia rapidamente que a história dela não se encaixava. A jogada inteligente era apenas ficar em silêncio e deixá-la cavar a própria cova. A quinta-feira trouxe uma nova onda de drama. Savannah aparentemente passou a noite de quarta-feira postando no Instagram e no Facebook sobre sua experiência traumática com um ex-namorado controlador. Ela não me mencionou pelo nome, mas era óbvio de quem estava falando. Muitos posts vagos sobre sinais de alerta, confiar nos próprios instintos e ser grata por escapar de situações perigosas. As amigas estavam adorando, os comentários cheios de pessoas dizendo como ela era corajosa e como sempre tinham tido mais impressões sobre mim. Mulheres que mal tinham falado comigo em festas estavam de repente compartilhando histórias sobre vezes em que eu parecia estranho ou as deixei desconfortáveis. Era impressionante de um jeito doentio. Savannah tinha se transformado em sobrevivente de um relacionamento abusivo em menos de 48 horas, recebendo simpatia, atenção e validação, enquanto eu estava sendo tratado como algum tipo de monstro que poderia surtar novamente a qualquer momento. A parte mais engraçada foi ver amigos em comum, que conheciam nós dois, lutarem com a dissonância cognitiva. Eles passaram meses saindo conosco como casal, vendo como parecíamos normais e felizes juntos, e agora tinham que conciliar isso com as alegações da Savannah de que eu era secretamente controlador e perigoso. A maioria escolheu acreditar na versão dela porque era mais fácil do que admitir que não perceberam sinais óbvios por 6 meses. Ou talvez só gostassem de drama e isso fosse mais emocionante do que aceitar que às vezes os relacionamentos acabam mal sem que ninguém seja vilão. Meu celular era basicamente inútil nesse ponto, com notificações constantes de pessoas querendo saber o que realmente aconteceu ou oferecendo ajuda para passar por esse momento difícil. Alguns amigos próximos me procuraram diretamente para dizer que não acreditavam na história da Savannah, mas a maioria parecia comprar a versão dela. Na sexta-feira de manhã recebi uma ligação da minha vizinha perguntando se eu estava bem, porque tinha ouvido rumores preocupantes sobre mim no supermercado. Aparentemente, a história já tinha se espalhado para além do nosso círculo social imediato. Pessoas aleatórias da cidade estavam comentando sobre o eletricista que tinha enlouquecido e deixado a namorada sem energia. Savannah realmente tinha se superado, em 3 dias conseguiu transformar um simples término em uma história de advertência sobre namorar homens perigosos. Provavelmente ela estava adorando cada minuto da atenção e simpatia que recebia. Mas o problema das mentiras é que são difíceis de manter quando as pessoas começam a fazer perguntas específicas. E Savannah estava prestes a descobrir que algumas pessoas não eram tão fáceis de manipular quanto ela pensava. As rachaduras na história começaram a aparecer quando pessoas que realmente me conheciam bem começaram a apontar inconsistências. Savannah não conseguia explicar por que ainda estava vivendo em um apartamento sem energia 3 dias depois. Se eu realmente tivesse danificado o sistema elétrico, ela não teria chamado o senhorio ou um eletricista para consertar. Por que estava ficando em um apartamento escuro em vez de buscar ajuda? Foi quando percebi que provavelmente ela não fazia ideia de como ligar a energia de volta. Ela achou que eu tinha quebrado algo em vez de apenas desligar um disjuntor, o que significava que ela estava sentada no escuro por 3 dias, orgulhosa demais para admitir que não sabia como mexer no painel elétrico. A mulher que estava tão confiante em manipular 2 homens ao mesmo tempo não conseguia descobrir como ligar um disjuntor. Às vezes, a melhor vingança é apenas deixar as pessoas se exporem. O dia seguinte começou normalmente. Meu celular finalmente tinha parado de vibrar sem parar, já que as pessoas tinham mudado para outras fofocas. Eu estava em uma escada passando cabos pelo forro quando meu celular tocou por volta das 11 da manhã. Número desconhecido, mas com código local, então imaginei que poderia ser um cliente em potencial. Desci da escada e atendi. É o Ashton? Voz de mulher mais velha, já soando irritada. Sim, quem fala? Aqui é a mãe da Savannah, precisamos conversar. Meu estômago afundou. Eu tinha conhecido os pais da Savannah exatamente uma vez, em um churrasco em julho, e eles pareciam bem simpáticos. Ah, olá, o que posso fazer por você? Você pode começar explicando o que fez com nossa filha. Ela começou um discurso inteiro sobre como estavam desapontados comigo e como tinham pensado que eu era um bom rapaz quando me conheceram. Disse que Savannah os tinha ligado chorando várias vezes durante o fim de semana, contando que eu a tinha atacado e a deixado sem eletricidade. Do jeito que ela contou,
Parecia que eu tinha espancado a Savannah e destruído o apartamento antes de desaparecer. Segundo os pais dela, a filha estava traumatizada e com medo de ficar sozinha, tinha passado os dias hospedada com amigas porque estava assustada demais para voltar para casa. Acho que pode ter havido algum mal-entendido aqui. Não há mal-entendido nenhum, Ashton. Savannah nos contou exatamente o que aconteceu. Como você surtou de raiva por nada e destruiu o sistema elétrico do apartamento. Como você gritou com ela e fez ameaças antes de deixá-la no escuro. Tentei explicar que eu simplesmente tinha ouvido ela admitir que estava me usando para deixar o ex com ciúmes, mas a mãe dela não estava interessada em escutar. Já tinha formado opinião sobre que tipo de pessoa eu era com base na história que Savannah tinha contado. Nós achávamos que você era bom para ela, continuou, estável, trabalhador, alguém que poderia cuidar de nossa filha. Só estamos gratos por ela ter descoberto quem você realmente é antes que vocês dois ficassem mais sérios. O pai dela pegou o telefone em seguida e a conversa ficou ainda pior. Ele começou a falar sobre como tinha confiado em mim com a filha e como se sentia traído. Disse que estava considerando chamar a polícia se eu tentasse entrar em contato com Savannah novamente, me alertou para ficar longe da família deles e sugeriu que eu talvez precisasse de ajuda profissional para lidar com problemas de raiva. Tudo durou uns 10 minutos, mas pareceu uma hora. Duas pessoas que eu realmente gostava e respeitava estavam me tratando como criminoso baseado em mentiras que a filha contou. Não quiseram ouvir meu lado, não perguntaram nada, apenas assumiram que Savannah dizia a verdade e que eu era algum tipo de monstro. Quando tentei, mais uma vez, explicar o que realmente aconteceu, a mãe dela me interrompeu. Não queremos ouvir suas desculpas, Ashton. Fique longe de nossa filha. Desligaram. E eu fiquei parado naquele prédio vazio, me sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Savannah não só tinha envenenado nossos amigos em comum contra mim, como também tinha transformado a própria família em armas. Pessoas que me receberam em sua casa e falaram sobre futuras festas de família agora achavam que eu era perigoso. Bloqueei os dois números e voltei ao trabalho. O que mais eu poderia fazer? Ir até lá e tentar convencê-los de que a filha era uma manipuladora mentirosa? Isso só provaria o ponto deles de que eu era instável. Logo depois meu celular tocou de novo, era minha mãe ligando da minha cidade natal. Ela soava preocupada daquele jeito típico dos pais quando escutam algo ruim sobre os filhos. Oi querido, ficamos sabendo do que aconteceu com a Savannah, você está bem? Eu não tinha certeza de quanto eles sabiam ou qual versão da história tinham recebido. Meus pais moram a cerca de 3 horas de distância e não acompanham as fofocas locais, então alguém deve ter entrado em contato diretamente. Acontece que minha tia Carol, que mora na cidade, tinha ouvido a história pelo grupo da igreja e ligou para minha mãe para saber se eles estavam cientes. A versão que chegou aos meus pais era que eu tinha tido algum tipo de colapso e feito algo terrível com minha namorada durante uma briga. Expliquei o que realmente aconteceu, que eu tinha ouvido Savannah admitir que me usava para deixar o ex com ciúmes e que decidi terminar imediatamente. Minha mãe ficou em silêncio por um bom tempo depois de ouvir a verdade. Oh, querido, sinto muito, estávamos preocupados achando que você estava passando por alguma crise. Meu pai pegou o telefone em seguida e estava furioso, não comigo, mas pelo fato de pessoas estarem espalhando mentiras sobre o filho dele sem saber a verdade. Quis saber se eu precisava que ele viesse para esclarecer as coisas com alguém. Eu disse que não valia a pena, que a verdade acabaria aparecendo. Eles ficaram aliviados em saber que eu estava bem e que tinha lidado com a situação de forma madura. Minha mãe disse que nunca tinha gostado muito da Savannah nas poucas vezes que se encontraram, comentou que sempre achou estranho o jeito como ela falava dos outros pelas costas. Aquela ligação me fez perceber até onde a história de vítima da Savannah tinha se espalhado. Ela tinha conseguido transformar um simples término em fofoca de cidade que chegava a 3 horas de distância. O fato de minha própria tia ter ouvido uma versão distorcida e sentido a necessidade de ligar para meus pais mostrava o quão eficazmente ela tinha envenenado o poço. O resto da semana foi tranquilo, sem mais ligações raivosas, sem mais postagens dramáticas nas redes sociais que eu soubesse. Achei que talvez Savannah tivesse finalmente cansado de bancar a vítima e seguido em frente com a vida. Eu estava errado. Na sexta-feira à noite, estava em casa assistindo TV quando recebi uma notificação no Instagram, solicitação de mensagem de uma conta que eu não reconhecia. A foto de perfil era de uma paisagem qualquer e o nome de usuário era só um monte de números, obviamente uma conta falsa. Quase deletei sem ler, mas algo me deixou curioso. Abri e lá estava o estilo de escrita da Savannah, claro como o dia. A mensagem era longa e confusa, falando sobre como estava arrependida e como eu tinha entendido tudo errado.
Ela afirmava que a conversa que eu tinha ouvido estava fora de contexto e que nunca tinha realmente querido me machucar, dizia que estava confusa sobre seus sentimentos, mas que agora percebia que o que tínhamos era real táticas clássicas de manipulação, tentando reescrever a história e me fazer duvidar do que eu tinha ouvido com meus próprios ouvidos. Provavelmente esperava que uma semana de silêncio tivesse me feito sentir saudades o suficiente para ignorar o fato de que me usou para deixar o ex com ciúmes. A mensagem terminava pedindo para nos encontrarmos e conversarmos como adultos. Dizia que queria me explicar tudo e mostrar como eu estava errado sobre a situação. Prometia que, se eu apenas lhe desse uma chance, ela me faria entender o que realmente tinha acontecido. Li 2 vezes para ter certeza de que não estava perdendo nada importante. Não, era só mais mentiras e manipulações de alguém que achava que eu era burro o bastante para cair de novo. Mas então veio a mensagem final que mostrou quem Savannah realmente era por trás de todas as desculpas falsas. É por isso que escolhi o Noah, porque ele é realmente maduro. E lá estava. Quando a manipulação doce não funcionou, ela partiu direto para o ataque pessoal, tentando me fazer sentir que tinha perdido para um homem melhor em vez de admitir que tinha sido pega jogando. Bloqueei a conta falsa e voltei para meu programa de TV. Algumas pessoas nunca aprendem que ações têm consequências, apenas continuam tentando as mesmas táticas manipulativas de novo, esperando eventualmente encontrar alguém desesperado o suficiente para cair. Não seria eu. Depois disso, ficou completamente em silêncio. Sem mais mensagens por amigos em comum, sem mais postagens dramáticas nas redes sociais que me contaram, sem mais familiares irritados ligando para gritar comigo, apenas a paz e o silêncio abençoados. Meus amigos pararam de perguntar sobre a situação com Savannah depois da primeira semana, a maioria já tinha passado para outro drama de qualquer maneira. Os poucos que realmente me conheciam bem perceberam rapidamente que a história dela não fazia sentido. Henry até admitiu que começou a questionar as coisas quando percebeu que eu nunca tinha mostrado sinais de problemas de raiva em todos os anos de amizade. Tudo estava virando história antiga, exatamente como eu queria. No sábado de manhã, eu estava na minha garagem organizando ferramentas e planejando a próxima fase do projeto da cozinha, com música tocando, café pronto, o jeito perfeito de começar o fim de semana. Por volta das 10 horas ouvi um carro entrando na minha garagem. Não esperava ninguém, então imaginei que fosse meu vizinho querendo pegar algo emprestado. Saí e lá estava Savannah descendo do carro. Ela parecia um completo desastre, cabelo bagunçado, olheiras profundas como se não tivesse dormido muito, vestindo moletom e uma camiseta velha em vez dos conjuntos cuidadosamente montados que sempre usava. Essa não era a mulher confiante que estava jogando com 2 homens ao mesmo tempo, era alguém que tinha chorado muito recentemente. Ela me viu e imediatamente começou a andar em direção à minha porta da frente como se pertencesse ali. Eu fiquei onde estava, na entrada da garagem, sem me mover para encontrá-la no meio do caminho nem facilitar as coisas. Ela começou a falar que precisava de 5 minutos para explicar como eu não tinha entendido toda a situação, as táticas usuais de manipulação, tentando me fazer duvidar do que eu tinha ouvido com meus próprios ouvidos 2 semanas atrás. Dizia que havia contexto que eu não tinha visto e que eu só tinha escutado parte da conversa. Eu não acreditei em nada disso. Disse que entendia muito bem o que significava ser usado como namorado de fachada. Foi então que o verdadeiro motivo da visita dela apareceu. Noah tinha terminado com ela de novo. O grande plano dela tinha explodido no rosto e agora ela estava de volta à estaca zero, sem namorado e sem plano reserva. A história era exatamente o que se esperava. Durante cerca de uma semana, Noah tinha se mostrado interessado e falado sobre voltar, mas então a ex-colega dele terminou com o namorado e, de repente, Noah não tinha mais tempo para Savannah. Ele tinha usado o interesse dela para deixar a própria ex com ciúmes, exatamente como ela tinha feito comigo. A ironia era incrível. Ela passou 6 meses me usando para manipular Noah e depois foi jogada no mesmo jogo. Ela começou a ficar mais desesperada, dizendo que tinha percebido quão bem estava comigo, quanto eu tinha me importado com ela e como tinha sido estúpida em arriscar isso por alguém que não a merecia. Dizia que eu estava ali, a amando, e ela tinha jogado fora por uma fantasia. Mas não foi isso que aconteceu. Ela não jogou nada fora, porque nunca valorizou em primeiro lugar. Estava apenas fingindo enquanto esperava que algo melhor aparecesse. Quando apontei isso, ela começou a chorar, lágrimas de verdade dessa vez, não o drama falso que provavelmente usou com os pais. Isso era alguém percebendo que as consequências de suas ações eram permanentes e não havia como falar para escapar. Ela queria tentar de novo, resolver as coisas, dizia que tínhamos algo bom e poderíamos voltar a isso. Mas nunca tivemos nada bom, tivemos algo falso, onde ela estava atuando o tempo todo. Tarde demais para isso.
Virei de costas e voltei para a garagem, apertei o botão para fechar a porta e pude ouvir ela chamando meu nome do outro lado, provavelmente esperando que eu voltasse para continuar a conversa. Entrei em casa pela porta de conexão e fiquei olhando pela janela da cozinha. Ela ficou lá talvez por mais 5 minutos, batendo na minha porta da frente e chamando meu nome. Quando finalmente percebeu que eu não ia voltar, entrou no carro e ficou sentada mais 10 minutos apenas encarando minha casa. Finalmente foi embora meia hora depois. Tudo durou uns 15 minutos, mas pareceu um fechamento. Vê-la desesperada e sozinha depois de tudo que me fez passar foi exatamente a confirmação de que eu precisava, de que ir embora tinha sido a escolha certa. Algumas pessoas só valorizam o que têm depois que perdem, mas aí já é tarde demais para importar. Achei que aquilo era o fim, que ela tinha jogado sua última carta e não funcionou. A maioria das pessoas normais teria visto isso como um sinal para seguir em frente com a vida e aprender com os erros. Savannah não é a maioria das pessoas. No domingo de manhã acordei e encontrei uma carta escrita à mão enfiada debaixo da minha porta da frente. Deve ter sido deixada durante a noite, porque não estava lá quando fui dormir. O envelope tinha apenas meu nome escrito, claramente na letra dela. Quase joguei fora sem ler, mas a curiosidade falou mais alto. A carta tinha 3 páginas, confusa e desesperada. Ela estava tentando todas as táticas de manipulação possíveis. Começou com mais desculpas falsas, falando quanto estava arrependida e como tinha cometido erros terríveis. Depois passou a tentar reescrever a história de novo, afirmando que o que tínhamos era real e especial, mesmo que estivesse confusa sobre seus sentimentos. A parte do meio era para tentar me fazer sentir culpado, falando sobre o quanto estava sofrendo, como não conseguia comer ou dormir desde que Noah a rejeitou. Dizia que estava tendo crises de pânico e que as amigas estavam preocupadas com sua saúde mental. Clássico papel de vítima, desenhado para me fazer sentir responsável pelos problemas dela. O final era puro desespero, estava implorando para eu falar com ela por apenas 10 minutos, para que pudesse explicar tudo direito. Prometia que, se eu lhe desse uma chance, ela me faria entender que nós pertencíamos um ao outro, dizia que tinha mudado, aprendido com os erros e nunca mais me machucaria. Foi quase patético ler aquilo. Essa era a mesma mulher que estava tão confiante em jogar com 2 homens ao mesmo tempo apenas algumas semanas atrás, e agora estava reduzida a escrever cartas de várias páginas e rondar minha casa à noite como uma espécie de perseguidora. Joguei a carta no lixo e segui meu domingo. Tomei café, trabalhei na reforma da cozinha, assisti futebol, coisas normais e tranquilas, sem drama nem manipulação. A segunda-feira trouxe outra surpresa. Meu amigo Henry me ligou por volta do almoço, rindo alto. Aparentemente, Kelly tinha recebido uma ligação da Savannah pedindo se ela poderia convencer o Henry a falar comigo. Savannah estava tentando usar nossos amigos em comum como intermediários, já que eu a tinha bloqueado em todos os lugares. Kelly disse um sonoro não e que ela precisava deixar todo mundo em paz e seguir em frente. Contou que Savannah começou a chorar no telefone e implorar para que ajudasse porque tinha perdido o amor da vida dela por causa de um mal-entendido. Kelly desligou na cara dela. Henry achou tudo hilário. Disse que Kelly estava irritada pelo fato de Savannah ter tentado arrastá-los para o drama e fazê-los sentir-se responsáveis por consertar a bagunça dela. Aparentemente, Kelly finalmente percebeu que a história de vítima da Savannah não batia e estava aborrecida por ter acreditado nisso no início. Na terça-feira recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido, obviamente Savannah usando o celular de outra pessoa ou algum aplicativo descartável para tentar me alcançar mais uma vez. A mensagem era curta e mostrava exatamente quem ela realmente era por trás de todas as desculpas falsas. Você vai se arrepender disso, espero que acabe sozinho. E lá estava. Quando toda a manipulação falhou, quando as lágrimas, cartas e tentativas com amigos não funcionaram, ela mostrou sua verdadeira face. A máscara finalmente caiu por completo e revelou a pessoa amarga e egoísta que achava que merecia usar os outros sem consequências. Tirei um print da mensagem e bloqueei esse número também, mas honestamente, receber esse texto foi quase satisfatório. Provava que tudo que eu tinha feito estava justificado. Isso não era alguém realmente arrependido ou que tinha aprendido com os erros, era alguém com raiva porque sua manipulação não tinha funcionado, descontando como uma criança fazendo birra. O contraste era incrível. 3 semanas atrás ela estava confiante e no controle, jogando com 2 homens e se gabando para a colega de como o plano estava funcionando. Agora estava escrevendo cartas desesperadas, implorando ajuda aos amigos em comum e mandando mensagens raivosas quando nada funcionava.
Ela tinha passado de achar que tinha todo o poder para não ter nenhum, de ter dois homens interessados nela para estar completamente sozinha, de ser a manipuladora para ser a manipulada e rejeitada. E a melhor parte, eu não precisei fazer nada além de ir embora. Não precisei de um plano elaborado de vingança nem de uma humilhação pública. Eu apenas recusei ser o plano reserva dela e deixei que se destruísse com as próprias escolhas.